Oi meninas, eu vim falar o que eu deixei de usar na mala da maternidade e o que eu usei na mala da minha mala como na mala dele da maternidade. Bom, deixa eu ver. Ele tá dormindo ali. Bom, hoje faz 2 semanas. Faz 2 semanas que ele nasceu. A minha vida agora que tá começando a entrar no eixo. Ainda tá difícil, eu confesso. Que não é fácil ser mãe de primeira viagem. A gente cria bastante expectativa, mas a gente se exige muito quando o bebê nasce. Então, eu tô me exigindo muito como mãe. E quando eu vejo que eu fracasso em algumas coisas, eu fico super triste. Mas, graças a Deus, agora tá começando a dar tudo certo. E eu vou falar pra vocês, então, sobre as malas. Bom, o que eu usei? Gente, eu usei quase nada, literalmente. Pra começo, eu vou falar da mala dele, o que eu usei pra ele. Eu usei 3 peças de roupa, sendo que a maioria que eu levei não servia nele, eram muito grandes. Gente, o RN nele ficava boiando dentro dele, sabe? Então eu levei RNP, né? E as P eu nem usei, porque eram enormes. E RN ainda ficava um pouquinho grande, e só que eu tinha que usar, né? Claro, não vou deixar ele pelado. E o que aconteceu? Tava muito calor quando ele nasceu. Tava assim, muito quente mesmo. E ele é encalorado, ele tem a temperatura bem alta. Então as enfermeiras me recomendavam pra deixar ele bem à vontade, tipo, quase nada de roupa. Então aqueles macaquinhos que eu levei, eu não usei nada. As meias, eu usei, olha, um par de meia. Luva, eu usei pra ele não se arranhar, só. Então eu usei o body, um bodyzinho e um mijão. Sendo que às vezes a enfermeira mandava eu tirar o mijão pra deixar ele só de body, porque tava muito quente. E o que mais que eu usei lá? Produto de higiene dele, a única coisa que eu não usei foi o sabonete líquido, porque eles têm lá, né, de opção de cada maternidade. Eles têm lá sabonete líquido. Eu usei bastante, gente, bastante. Sorte que eu não precisei ter pego mais um. Foi lenço umedecido. Eu nunca pensei que eu ia usar tanto lenço umedecido. Eu levei da Johnson pra recém-nascido, um pacotinho amarelo. E eu usei quase tudo, acho que sobrou só uns 5. Porque eu era muito de primeira viagem, né? Então eu nunca limpei bunda de criança. Então eu me sujava toda, acabei sujando o dedo. E eu usava bastante. E o mecônio ainda é bastante grudado, o cocô dele. Então a gente usa bastante pra limpar, porque ele faz bastante, né? E usei bastante. Fralda, a P que eu levei, eu usei 2 P pra mim, porque sangrava muito. A enfermeira disse que absorvente não ia resolver. Então, melhor usar a fralda do bebê mesmo. No primeiro dia só. Só no primeiro dia eu usei. E ficar de repouso lá, porque ia sangrar bastante. Dito e feito, sangrei muito, eu tinha que usar a fralda do bebê mesmo. 2 fraldas P dele eu usei pra mim. A RN foi quase tudo também, porque ele fazia cocô direto, xixi direto, era só isso que ele fazia. O que mais? De higiene dele foi só isso. Aí o álcool 70 também usei. O álcool 70 e o cotonete usei. Bom, o que mais que eu levei? Absorvente pra peito eu não usei. Meus absorventes pra peito. Não usei manta, eu usei só o coeiro e o cobertor pequeno dele. Só que eu levei uma bronca ainda da enfermeira, porque no primeiro dia eu usei. Ele tava muito quente, tava muito abafado, então ela disse pra mim não usar. Só que eu usei assim, porque eu não sabia, né? Então, na verdade, não precisava ter usado, mas eu usei. Usei o coeiro. Paninho de boca eu usei bastante. Paninho de boca leve. Coeiro você pode até levar 2. Eu levei um e eu até me arrependi. Poderia ter levado outro, mas não fez muita falta.
Bico, chupeta, eu usei lá, levei bronca de algumas enfermeiras, levei bronca de um médico, levei, só que umas deixavam, outras não. Então, aquelas que eu já sabia que era o período da noite, as enfermeiras eram mais brabas, eu não usava nele. E no período do dia, das meninas do plantão do dia, as enfermeiras deixavam, então eu usei. Mesmo assim, pessoas que não querendo que eu usasse, eu usei. O que mais? Bom, dele foi só isso. Certeza, foi só isso. Aí também não usei toalha de banho dele. Não usei toalha de banho dele mesmo. Bom, o que faltou pra ele, não faltou nada. Eu devia ter levado menos coisa, só isso. Pra mim, eu devia ter levado mais uma toalha de banho, porque eu levei só uma e eu tomei banho direto, porque tava muito quente, tava muito calor, daí depende da temperatura de cada um, onde é que vocês moram, mas aqui tava, nossa, os 2 dias que eu passei lá foram muito, muito quentes. Então, eu levei, faltou ter levado uma toalha, né? Roupa, eu usei meus 2 vestidos. Usei um vestido que eu fui, né? Eu fui de vestido e short de leg, assim, não, uma malha muito de algodão, isso, uma malha de algodão, um shortinho que eu usei, uma blusinha que eu levei, eu usei, não, eu usei também a minha camisola e não usei pijama, que eu tinha levado pijaminha, porque é cesárea, então o pijama que tem um short apertava bem onde é que era cesárea, então não usei. Então usei minha camisola. Mesmo aquele shortinho de algodão, eu pude usar porque ele é bem mole e vem bem em cima. Aquele meu pijama não, é bem baixo e não é muito confortável. Não usei shampoo e condicionador, porque eu não lavei o cabelo lá. Eu não quis lavar o cabelo lá, na verdade, porque na verdade eu fiquei com medo de lavar o cabelo lá. Por quê? Eu não sei, porque eu fiquei com medo. Eu simplesmente não me sentia à vontade de ter lavado o cabelo lá, então eu fiquei 2 dias sem lavar o cabelo e fiquei louca. Usei também bastante prendedor de cabelo, gente, levem. E levem bastante, porque você perde assim rapidinho. Eu levei só um, então eu devia ter levado mais um, porque aquele que eu levei era bem ruim. Escova de cabelo usei, escova de dente, óbvio que eu usei, essas coisas. Absorvente eu usei também, né, além da fralda. Depois comecei a usar absorvente noturno, foi bem útil, leve. As calcinhas que eu levei, eu não sei porquê, mas eu fiquei um pouco mais inchada depois que eu ganhei, então ficou um pouco apertadas. Acreditem, minhas pernas ficaram bem inchadas, assim, na parte da coxa, perto da bunda. E começou a doer o corte, assim, mas eu fui obrigada a usar, né. Eu não usei a cinta, até agora eu não usei a cinta, porque, que eu tô ainda inchada, eu perdi 7 quilos, falta ainda perder 4 pra voltar no peso que eu, antes de engravidar, mas eu quero perder 8, porque eu já tava um pouquinho acima do peso, antes de engravidar. Então, eu não usei a cinta, eu vou usar depois que eu tirar meus pontos. Eu falto ainda tirar um ponto, porque meu ponto inflamou, gente. Essa é outra coisa que eu quero contar pra vocês, acho que em outro vídeo, porque... vou contar em outro vídeo, porque senão fica muito longo. Enfim, não tô usando a cinta e não usei a cinta lá. O que eu não usei mais? Maquiagem, eu usei só lápis de olho, pra não ficar com cara de morta. Sombras, essas coisas eu não tive ânimo pra usar. Não tive ânimo pra arrumar o cabelo, porque, não sei, a gente fica... só assim, olhando pro bebê, a gente não quer fazer mais nada. Esquece da minha vida, tipo, esqueci que eu existo. É mais ou menos assim que eu me sinto. Então eu não usei maquiagem lá, mas tentei me arrumar um pouco pra ficar uma carinha melhor, né. Pra mim foi só isso, que eu devia ter mesmo levado mais uma toalha, me arrependi. Né. O resto de higiene eu usei tudo, roupas já falei. Então, meninas, é isso. Não fazem uma mala muito grande. Depende, se o lugar onde é que vocês moram é muito quente, vejam as roupas que vocês estão levando, porque mesmo assim, pro bebê, pelo menos, as enfermeiras não deixam eu abafar ele, pelo menos na minha maternidade que eu ganhei, eles não fizeram que eu usasse muita roupa nele, então foi meio que inútil ter levado muita coisa.
Ah, e no segundo dia, meu marido foi lá, buscou um ventilador, veio aqui em casa, buscou um ventilador e buscou uma cadeira de praia, porque dormir na cadeira onde é que eles deixam pra eles dormir é horrível. E como eu ganhei no SUS, né, tinha que dormir numa cadeira de praia. Olha, eu confesso que o quarto onde é que eu fiquei foi bem 10, bem legal. Foi um quarto onde só tinha mais uma menina e era bem espaçoso. E cada um tinha o seu canto, então não tinha essa de ficar aquela muvuca assim toda, não. Tinha um banheiro no quarto, uma cama lá do outro lado, uma cama lá do outro, tinha um guarda-roupinho onde você podia guardar suas coisas. Tinha cada um o seu cantinho, então foi bem legal, só que o ruim é onde é que a outra pessoa vai dormir, né? Só isso. Então meu marido tinha que pegar uma cadeira de praia e também trouxe pra ele, né, almofadas. Bom, meninas, é isso. Minha mala foi enorme, só que desnecessária. Então, eu vou fazer outro vídeo falando da minha segunda semana com meu bebê, como tá sendo, o que eu tô passando, o que eu passei, porque eu tenho bastante coisa pra falar pra vocês, é verdade. Tá, meninas? Um beijinho, me aguardem.